Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, o devocional Uma Coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Todo dia, de segunda a sexta, 7 da manhã, ao vivo, ou fica aqui registrado e gravado para você assistir a hora que você quiser no Instagram, no YouTube ou no Spotify. A todos que estão sempre comigo ao vivo, muito obrigado pela sua companhia, bom dia. E a você que está assistindo depois, que prazer imenso poder participar do seu dia também. Já a gente começa a nossa leitura, que é rapidinha a leitura, a gente faz uma oração e a gente compartilha das coisas de Deus. Eu não sou tanto assim do café, né, da bebida quente, mas tá frio, né? Então cai bem a beça, um cafezinho. Todo mundo bem? Como é que você está nessa manhã? Espero que você esteja bem, que Deus abençoe. Tudo bom, Denise, Ana Paula, Sandra, Rosivone? Tudo bom, Ângela? Paulo Trigo? Bom dia, Nelise, Vanessa Vargas, Vanessa Seixas. As Vanessas estão aí hoje. Sandra, tudo bom? Querida Bruna Fontes, William, Deus abençoe, bom estar com vocês. Mais um minutinho só, a gente começa. Oi, Lenita, tudo bem, querida? Bom dia. Bom dia, Carlos. Maravilha. Oi, William, tudo bom? Oi, Cleise. Amém. Pastora Márcia, prazer estar com você. Tereza, bom dia. Hoje, dia 9 de junho, terça-feira, o título do nosso devocional hoje é Tentado como Nós. E é muito legal já o tema, né? Porque a gente faz ideia do que vai acontecer. Vamos lá? Tentado como nós. Hebreus capítulo 2, verso 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 2 está mencionando, obviamente, o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ele foi tentado, Jesus, em todas as coisas, mas que nunca pecou. É possível ser tentado e não pecar. E não é incomum ser tentado e cair na tentação, que é o que dá origem ao pecado. A Bíblia fala que Jesus foi tentado. Agora imagina, a gente em geral não lembra disso, porque Jesus é puro, santo, fiel e verdadeiro. Então a gente pensa que tentação nem podia acontecer com ele. Existem algumas coisas que são tentação para mim e não são para você. Existem coisas que são tentação para você e não são para mim. Para Jesus também teve tentações que eram reais para ele. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E agora diz que, já que ele sofreu, né, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nos momentos mais difíceis por causa de uma tentação, a gente tem a impressão de que ninguém sabe o que a gente está passando. E que sofrimento é aquele que é nosso, que é pessoal. A Bíblia diz que Jesus sabe. Ele sabe exatamente aquilo pelo qual você está passando ali e ele é poderoso para te socorrer. Vamos para a leitura? Você nunca enfrentará uma tentação tão forte
que Deus não tenha feito uma provisão completa para que você possa vencê-la. A palavra de Deus também afirma isso. Há a passagem que diz: nunca vos sobreveio tentação que você não pudesse suportar. Pelo contrário, junto com a tentação que vem, Deus envia livramento. Sempre está. Então estamos repetindo isso aqui. Deus, por causa do seu amor, já fez tudo o que é necessário para você ser vitorioso sempre que enfrentar uma tentação. Ele já revelou a sua vontade claramente nas Escrituras, para que você não fique confuso sobre o que é a coisa certa a fazer. Ele colocou o Santo Espírito em você para guiá-lo em suas decisões e mostrar-lhe quando você fizer escolhas que podem prejudicá-lo ou feri-lo. O Espírito Santo que mora em nós trabalha na nossa consciência, estabelece muito claro para a gente. A gente, às vezes, luta contra isso, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quase que 100% das vezes. Para cada tentação que aparece, Deus provê um escape para que você nunca tenha que se render a ela. A passagem é 1 Coríntios 10, 13. Tudo já está disponível para que você possa vencer cada uma das tentações. Deus, em seu infinito amor, entretanto, fez ainda mais para protegê-lo das tentações. Ele mesmo veio a sofrer o peso total das tentações. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo, tomou sobre si todas as limitações da frágil carnalidade humana e foi tentado de todos os modos que nós somos. Jesus Cristo, Deus encarnado, em seu tempo na terra de ministério, de vida, não apenas no ministério. No ministério a gente tem ali alguns exemplos de tentação muito fortes, mas talvez durante toda a sua vida, Jesus, como homem, foi tentado. Jesus sabe o que é ficar cansado, ficar com fome, experimentar as mesmas limitações que nós temos, mas em tudo sem pecado. É para Ele que nos voltamos quando enfrentamos uma tentação. O nosso Deus não é uma figura antipática que não se preocupa com as nossas lutas para vivermos em retidão. Nós seguimos a um Deus que sabe o quanto é difícil resistir a um pecado e suportar a tentação. Podemos nos aproximar de Cristo com confiança, sabendo que Ele entende nossa situação difícil. Ele sabe como nos ajudar quando somos tentados. Amém. É uma boa lembrança para a gente hoje. Jesus nunca esteve alheio às dificuldades da sua vida, especialmente nesse aspecto que a gente está conversando hoje, as tentações da sua vida. Todos nós temos, sem exceção. Todo mundo que você conhece. A palavra de Deus te convida, uma vez que você entendeu o amor de Deus por você, a respondê-lo com uma vida de pureza, de santidade. Deus busca isso para os seus filhos. Que a gente seja correto em tudo na nossa vida. Ser perfeito não é um pré-requisito, mas aperfeiçoar a vida é um alvo muito importante para o cristão. Todo filho deve buscar melhorar diante do que o Pai fez por nós. Então, mais uma vez, Deus não vai exigir que você seja perfeito, mas Ele não vai também, não vou dizer tolerar, mas eu vou dizer aceitar que a gente permaneça do mesmo jeito uma vida inteira. Ele nos convida a todos os dias dizer não para a nossa própria carne. Mortificar a carne. Tem um lado que parece que dói nessa frase e tem um lado que é libertador também. Dizer não
para a sua própria carne, para as suas próprias vontades. É isso que significa vencer uma tentação. Toda vez que Jesus foi tentado e venceu a tentação, não foi fácil. A gente pode construir essa imagem, essa ideia de que Jesus vencia a tentação com muita facilidade. Que quando o diabo apareceu em algum nível para ele lá, quando a gente lê, né, em Mateus capítulo 4, vai falar ali que ele foi tentado em coisas que a gente pensa, será que eu seria tentado ali? E olha, você é tentado exatamente naquelas coisas. Quando o inimigo fala, transforma essas pedras em pães, por causa da fome que você está sentindo, 40 dias, né, de jejum, se joga daqui de cima para que todo mundo saiba que Deus vai te livrar, vai cuidar de você. Se prostre e me adora para que você tenha acesso imediato a todos os reinos desse mundo. Parece um pouco distante da nossa realidade, mas ali estão as 3 tentações mais importantes, que afetam os nossos olhos, a nossa carne e o orgulho que muitas vezes dirige a nossa vida. Todas as tentações, até onde eu sei, elas têm um aspecto de resolução imediata. Essa é a área que a gente mais deveria trabalhar para vencer tentações. Nós queremos soluções rápidas. Toda tentação é para resolver rápido um problema, seja ele qual for. O problema que você está sentindo naquele segundo, você quer resolver agora. O problema que está afligindo a sua vida há algum tempo, você não vê solução. Apareceu uma solução, não é uma boa ideia. Apareceu uma proposta, não é uma boa proposta. Mas você vai aceitá-la porque você quer resolver rápido. A tentação sempre tem um aspecto de acabar com o problema imediatamente. E a gente ignora que Deus usa o tempo que a gente está passando pelo problema para nos fazer crescer. Jesus sabia disso tão bem que cada tentação que ele experimentou tem um outro aspecto que é mais profundo, que também está nas nossas tentações, que é a tentação de ser independente, de não precisar de Deus. Preste atenção, que o diabo sugere a Jesus, em Mateus capítulo 4, a mesma coisa que ele sugeriu a Adão e Eva lá no Éden. Para vocês não precisarem mais de Deus, vocês podem ser iguais a Deus. Coma do fruto e agora vocês vão ter os seus olhos abertos para enxergar o que Deus enxerga. No fundo, o que está querendo dizer é tipo assim, você não vai precisar mais dele. Por que a gente tem isso na gente, né? E se você disser, não, André, eu amo depender de Deus. Nós não queremos depender de absolutamente ninguém. Nós queremos ser senhores da nossa vida. E sermos capazes de fazer tudo o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Autonomia máxima. Capacidade de fazer o que você quiser, independente de qualquer um. Está dentro da gente. E se as oportunidades aparecerem, isso vai ser revelado na sua vida. Esse orgulho vai ser revelado. Se a oportunidade aparecer. E Deus nos alerta sobre isso. Ele fala que isso está dentro da gente. E ele também tinha alertado Adão e Eva. E o Senhor Jesus sabia. Transformar pedras em pães é parar de depender de Deus para o meu sustento. Eu mesmo resolvo. Me jogar daqui de cima, não sei tudo que estava por trás daqueles sentimentos que ele poderia ter, porque o que o diabo fala é que Deus não ia permitir que ele se machucasse, que aos seus anjos ele dará ordens até o respeito. Está escrito lá no Salmo 91. Jesus fala, não. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não obriga Deus a cumprir a sua agenda. Isso é um pecado muito grande. E é uma tentação o tempo todo. De querer que Deus atenda às minhas necessidades, como se eu fosse o Senhor e Ele tivesse que fazer o que eu quero que Ele faça. É colocar Deus contra a parede. Eu não vou mais te seguir se você não fizer isso.
E Jesus experimentou isso. A terceira, todo o sofrimento que estava por vir na vida de Jesus, o diabo está dizendo, eu cancelo aqui agora, você não vai precisar sofrer mais, basta você se prostrar e me adorar, e tudo é seu. Já foi profetizado que você é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que tal começar hoje, ao invés de ter que passar por tantas lutas? É uma tentação. E quando eu digo para você que Jesus foi tentado e não foi fácil, é porque se fosse fácil vencer tudo isso, não poderia ser chamado de tentação. Quando é tentação, é difícil. É muito difícil. Mas você pode vencer. Deus já providenciou tudo o que é necessário. A sua palavra, para organizar os seus pensamentos, fazer você lembrar o que é certo, o que é errado. Seu espírito que mora dentro de você, que também te orienta. Imediatamente você sabe, essa decisão vai causar problemas para a minha vida. Eu quero tomar essa decisão, eu acho que eu vou fazer isso, mas eu sei também que vai ter consequências graves. É o Espírito que está te falando. E ele deve pensar o que às vezes a gente pensa, filho, seja inteligente. Não tome uma decisão agora que vai afetar o seu futuro de maneira permanente. É impressionante. Eu falo, mas eu também sou vítima disso, eu já fiz isso também. Mas é chocante ver pessoas tomando decisões que elas sabem que vai trazer problemas para elas. E às vezes problemas para a vida toda. Vai acompanhar nas próximas estações da vida. Às vezes a gente não sabe, mas muitas vezes a gente sabe. Eu vou tomar uma decisão que vai afetar o meu casamento, que vai afetar a criação dos meus filhos, que vai afetar a minha reputação, que vai afetar como as pessoas me veem, que vai afetar seriamente o meu futuro. Mas eu quero. A mensagem de hoje é para você e para mim que acredita que mais eu quero é maior do que tudo. Não é. Só porque você quer alguma coisa, só porque você tem um apetite muito forte, um desejo muito grande, uma vontade que parece que tem que ser saciada, isso não é maior do que tudo. Na verdade, isso tem que ser muito pequeno na nossa vida. Se a gente vai ser dirigido pelo Espírito, se a gente vai apontar para Jesus, se a gente vai responder ao que Deus fez por nós. O convite dele é que você não faça todo dia o que você quer. Eu não estou dizendo, tem coisas que não tem problema nenhum você fazer. Algumas categorias. Tem coisa que você pode fazer à vontade só porque você quer, não tem problema. Tem coisas que você quer fazer e você pode fazer porque não é pecado, mas você não devia fazer. Porque está tirando coisas boas de você, tirando seu tempo. Não é pecado, mas está te fazendo mal em algum nível. E tem coisas, muitas, que são erradas e a gente quer fazer, porque traz algum benefício temporário, imediato. E a palavra de Deus vem nos dizendo, isso está destruindo você. Então o pai não quer isso para você. Nenhum pai quer isso. Nenhum pai gosta daquilo que destrói os seus filhos. Pelo contrário, ele detesta isso. Eu acho que eu já contei para você, mas vale a pena repetir. No meu aniversário de 5 anos de idade, eu ganhei um revólverzinho de brinquedo que disparava pequenas, vamos colocar balas, né? Com bem pequenininho assim, eu lembro que era pequeno. Eu tenho uma foto desse presente, que disparava com ventosa que grudava assim na geladeira, na parede, né? E eu adorava aquele brinquedo, porque qual criança que não gosta, né, de poder ter uma arminha que projeta aquela munição. E eu loucamente não sei explicar o porquê a criança tem isso, né? A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A criança não é muito inteligente. Eu coloquei o revólver na minha boca, como alguém que estava brincando com aquilo, e atirei, e estava com a esposa, e aquela balinha grudou na minha garganta, a pequena garganta de uma criança. Eu comecei a ficar sem ar. Graças a Deus, meus pais estavam em casa. E o socorro foi imediato.
Minha mãe falou que eu comecei a ficar realmente sem ar, mudando de cor rapidamente. Meu pai, sem perder tempo, depois que ele entendeu o que estava acontecendo, colocou a mão dentro da minha garganta e conseguiu puxar de volta. Ele não queria saber se ia machucar minha boca, ele não queria saber se traria qualquer outro problema, ele tinha que resolver aquele problema, porque senão poderia custar a minha vida. Ele me salvou. E eu, por alguns segundos, tentei entender o que estava acontecendo, mas eu percebi o que era. Quando eu olho para o lado, meu pai pega aquela minha arma, joga no chão e pisa nela e quebra ela toda com uma violência que eu nunca tinha visto. E embora eu não queria perder o meu brinquedo, não demorou muito tempo para eu perceber o que estava por trás daquilo. Eu já tive momentos assim também, de raiva, de querer quebrar alguma coisa, porque aquela coisa estava querendo matar os meus filhos. De ficar extremamente irritado, eu lembro uma vez querendo arrebentar uma porta, porque o meu filho estava preso dentro chorando, bem pequeno, e alguém trancou a porta. Eu não podia aceitar que ele estivesse lá sofrendo e eu não pudesse fazer nada. Todos nós talvez já tenhamos sentido um pouquinho disso. O que está por trás disso? Nós detestamos aquilo que pode fazer nossos filhos sofrerem. Nós detestamos o que tem o potencial de destruir nossos filhos. Isso é uma herança genética que a gente recebeu do nosso Pai Celestial. Deus, Ele ama você, Ele detesta o pecado. Mesmo que eu e você possamos nos chamar de pecadores hoje porque a gente peca, e não é o melhor título, nós fomos justificados, mas a gente peca. Antes você era pecador e fazia algumas coisas certas. Agora você é justificado e peca. Você não é perfeito, você comete erros. E você peca, e às vezes você peca porque você quer pecar. Aliás, quase sempre. Mas pecado destrói a gente, então Deus não gosta disso. A razão pela qual Ele é contrário ao pecado não é porque Deus quer que você seja um santinho, que não se divirta, que não tenha prazer na vida. Pelo contrário, Ele quer que você seja livre e tenha muito prazer na vida. Mas mortificar a sua carne, tomar essa decisão, de crucificar, de levar até a cruz essa parte da sua vida que te inclina para o que é errado, você e eu, todo mundo tem isso. Uma parte de você que te inclina, que causa que você tenha uma tendência para o que é errado. Chama carne. Ele quer que a gente decida sobre isso. Que a gente domine essa parte da nossa vida. Por quê? Porque senão ela vai te dominar e você vai perder. Você vai ser destruído em algum nível. Algo vai morrer. E as consequências sempre vêm. Eu acho que todo mundo que está me ouvindo já deve ter descoberto isso. Que Deus perdoa. Que Ele te lava. Que Ele te santifica, te purifica. Que a graça dEle é infalível. Mas não tira as consequências de uma decisão errada. Pelo contrário, um bom pai sabe que é importante lidar com as consequências. Não vai roubar do filho a capacidade de amadurecer com as decisões erradas. Então você vai ter que aceitar as decisões, mas ele não quer isso para você. Ele aproveita a oportunidade para o seu crescimento, mas ele quer que você tome decisões acertadas. Porque ele é um bom pai. E um bom pai pensa assim: filho, aqui está o caminho. Isso aqui funciona. Isso aqui dá certo. Pode ir. Eu já experimentei. E você escolhe. E você pode escolher aquele caminho ou qualquer outro. Mas você nunca vai poder dizer: ninguém me avisou. Deus colocou o seu próprio Espírito dentro de você. Ele te deu a sua palavra. Ele está com você agora para te dirigir. Se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que dentro de você há alguém que te dirige, que aponta para o caminho certo.
que orienta você, que é uma luz ali na frente do seu caminho para você não se perder. Que tal a gente simplificar a vida? Dizer não para sua carne todo dia. Cada vez que você disser não para sua carne, você vai ficando mais forte e mais capacitado a dizer não amanhã. E aí sim, as tentações que são tão difíceis ficam um pouquinho menos difíceis. Outras vão surgir. Isso é interessante, né? Pode ser progressivo. Você está sendo fortalecido, você está vencendo, outras vão aparecer mais difíceis. É igual quando você faz um exercício na academia, você tem que ir aumentando um pouquinho lá os pesos para poder, né, agora fazer diferença na musculatura que melhorou. Agora você está mais forte, agora você aguenta um pouquinho mais. Deus sabe, Ele não vai permitir algo que seja maior do que as suas forças. Já te deu o livramento, já te capacitou. Agora vamos amadurecer, vamos crescer, vamos sair desse lugarzinho de uma vida que não acontece, uma vida que não anda, porque o pecado está ali tentando segurar a gente. Aliás, é exatamente a expressão que Hebreus usa, né? O pecado se agarra na gente, amarra a gente para que a gente não possa avançar. Exatamente, André, é uma corrida, né? Não deixa nada te segurar. Amém? Ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra sempre nos lembra daquilo que a gente precisa lembrar. E renova na nossa mente, renova no nosso espírito um princípio tão poderoso, que pode nos salvar hoje, que tem o poder de redirecionar a nossa vida. Eu oro para que os meus irmãos e eu, todos que estão me ouvindo nesse momento, sejamos impulsionados pelo Teu Espírito a essa direção. A não levar de qualquer maneira o que nós acabamos de ouvir. O Senhor Jesus sabe exatamente o que nós passamos e Ele nos ajuda. Nos ajuda nas tentações. Nós não queremos ignorar isso. Nós não queremos dizer não para a ajuda do Senhor Jesus. Nós queremos dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. E aí na tentação nós vamos te buscar. Na tentação nós vamos dizer, Jesus, me ajuda. E nós vamos apontar para Ti. Essa é a nossa decisão hoje, Pai. Uma decisão que aponta para a maturidade. Que a gente possa crescer, sair dessa posição e cumprir o Teu propósito. Te damos toda a glória. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Olha quanta gente, que bom estar com você aqui nessa manhã. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você ricamente. A todo mundo aí que eu não citei o nome, a muita gente, Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Amo muito você. Um prazer imenso compartilhar aqui desses minutinhos com você a cada manhã. Amanhã a gente está de volta às 7 da manhã com mais um devocional. Nós estamos lendo, todo mundo sabe, né? O devocional Experiências com Deus. É bom demais, está sendo uma benção. E a experiência está sendo tão boa, a gente está aí no meio do ano, que nós estamos planejando que isso se torne cultura para a Igreja de Nova Vida Família da Fé. Então, já se prepara que ano que vem não, deve ter um outro devocional aí também para a gente devorar juntos, né? Lendo a cada dia, conversando sobre isso a cada dia. Eu recomendo que, além de a gente conversar aqui, que você leia também. Você pode comprar esse livro, talvez tenha como fazer isso online, não sei, comprar com certeza, mas talvez tenha algumas opções online, ou de audiolivro, ou de comprar ele e-book, né, eletrônico. Aí é uma ótima ideia. E a gente proporciona também, gratuitamente, o devocional para você compartilhar com todo mundo, lido em áudio. Essa é uma iniciativa nossa, da pastora Lilian, que de vez em quando está aqui me substituindo, que faz a leitura, grava e deixa disponível com uma pequena meditação e uma oração também no WhatsApp. E isso aí você pode mandar para todo mundo. Pode ser que abençoe muita gente. Se você quiser saber como fazer isso, dá uma olhada na descrição aqui do nosso canal, que a gente chama bio do canal, né? Você vai encontrar lá um link para também participar disso. Deus abençoe.
Bom demais estar com você. Tenha uma ótima terça-feira, que seja uma terça-feira produtiva, abençoada, que você perceba Deus guardando você, te ajudando a tomar decisões, que você saiba que Ele é por você. E não seja movido só pelas boas notícias, elas vão vir, mas seja movido pelo que Deus já estabeleceu na sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.